Olá, bem-vindo à aula de marketing. Hoje a gente está nesse conteúdo de segmentação e posicionamento de marketing. Hoje a gente vai ter uma aula basicamente aí para entender e compreender os conceitos de segmentação e conceitos de posicionamento no marketing. Para nós do marketing, a gente entende que é uma das principais funções de uma análise ou de uma campanha de marketing, entender essas duas posições, segmentação e posicionamento. Vocês vão ver que vai parecer que eles estão um pouquinho indo para um lado, outro indo para o outro, mas vocês vão ver que eles são parte de um trabalho só e que os dois fazem coisas diferentes, mas eles seguem para o mesmo caminho, tá ok? Então bora lá então para o nosso vídeo, para o nosso slide aí. Primeiro slide nosso aí, solta lá, isso. Então, segmentação e posicionamento do marketing, e a gente vai dar início aí. O que a gente vai ver nessa aula aí, galera? A gente vai compreender sobre, primeiramente, como eu falei, conceitos de segmentação e conceitos de posicionamento no marketing, tá ok? Essa primeira imagem aí já vai dar uma ilustração bem interessante do que a gente vai ter ali, não sei se vocês já estão conseguindo entender, dessas conexões, essas avaliações das conexões que as pessoas têm. Tá? Lembrando que sempre, quando a gente está falando de marketing, a gente está falando de pessoas para pessoas. Tá? Então a gente tem que avaliar essas relações interpessoais que existem no marketing. Tá ok? Então vamos lá. Vamos partir aí. Vamos dar uma introdução à nossa aula aí. Segmentação. O que seria segmentação? Segmentação é a estratégia de dividir um público ou mercado em grupos menores ou mais específicos com características e necessidades comuns. No marketing, isso permite personalizar abordagens e melhorar a comunicação e aumentar assim a eficiência das vendas. O que eu quero dizer com isso, galera? Quando eu estou falando de segmentar, eu estou falando de você analisar um grupo de pessoas, um público, tanto de um mercado, por exemplo, de uma empresa, de um segmento, quanto de pessoas. Alguém já ouviu falar dessa palavra segmento aqui na sala? Puder levantar sua mão? Alguém já ouviu falar dessa palavra segmentação? Alguém já ouviu falar ou não? Quem já ouviu aí? O que é segmentação? Hã? Bora lá, galera. Ninguém nunca ouviu falar? Então eu vou dar uma explicação básica assim. Quando a gente está falando de segmentação, a gente está falando de realmente analisar um público dentro de um padrão específico. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um grupo de mercado, a gente está falando de um conceito de produtos que vão se encaixar com famílias. Por exemplo, famílias, se a gente vai lá no mercado, dentro do mercado tem alguns segmentos. Por exemplo, segmento do leite. Então ali dentro do leite vai ter todos os produtos, às vezes derivados do leite, o chocolatado, o leite, o café. Então eles estão tudo meio que dentro de uma prateleira. Por quê? Para que esse visual ele se torne um pouquinho mais organizado, para que as pessoas olhem e já percebam onde que estão cada coisa e cada coisa no seu lugar. Então, segmentação nada mais é do que organizar tanto produto quanto pessoas para cada segmento. Por exemplo, vamos usar um exemplo mais cotidiano do segmento. No segmento, por exemplo, na arte, vamos pensar na arte, e vamos pensar em música, que é uma coisa que todo mundo aqui ouve música. Ok? Levanta sua mãozinha, todo mundo gosta de música? Gosta ou não? Meu áudio tá chegando legal aí? Parece que tá meio dando um... Dá um ok aí pra mim. O microfone deles está mutado. Tá mutado. Mas estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Parece que eles não estão me ouvindo. Dá um chat ali, prof. Parece que a gente tá sem áudio. Vou dar uma paradinha aqui. Se alguém puder ali, dar um ok ali no chat, quem tá me ouvindo, porque parece que o meu áudio não tá chegando para vocês, ou tá chegando atrasado.
Até porque eles não estão tendo interação ali, prof. Não tem. Então provavelmente eles não estão... Ô Ana, tá chegando o áudio certinho? Dá um ok ali pra mim no chat, fazendo um favor, Ana. Parece que não tá tendo uma interação ali, ou não, parece que tá tendo um atraso de áudio. Então queria ver se eles estão conseguindo me ouvir, me ver certinho, o meu slide tá na tela, como é que tá funcionando aí? Se a minha imagem tá na tela. Então queria que a mediadora aí, a Ana, pudesse dar um ok aí, se tá tudo funcionando. Ou pode ligar o microfone também e me dar um ok. Tem um barulho externo ali. Entendi. Então tá ok. A gente vai estar dando início. Então, continuando aí a aula, galera. Então, ó, voltando lá, galera. Então, quando a gente está falando de segmentação, a gente está falando de posições aí, ou de gêneros específicos. Então, quando eu estou falando de segmentação, a gente está falando de gênero. Tá? Gênero. Segmentações são vários gêneros. Então, por exemplo, dentro do ser humano, a gente tem gêneros masculino, feminino, a gente tem gêneros de cores primárias, cores secundárias. Dentro da música, por exemplo, a gente tem os gêneros de música, né? Pop, rock, sertanejo, enfim. A gente classifica um padrão e assim a gente conota ele em algum lugar. Às vezes dá até um nome específico para isso. Tá ok? Até para ficar mais organizado. Então, quando eu estou falando isso no marketing, o marketing ele vai usar isso para personalizar abordagens, né? Para melhorar o que? A comunicação entre cliente e empresa, ou produto-cliente. Tá ok? Então vamos lá, bora lá. Então vamos lá. Continuando, galera. Aqui a gente vai ter um breve vídeo aqui, galera, que a gente vai... Eu queria que a gente fizesse... O vídeo é bem rapidinho, tem 2 minutos. Eu queria que você fizesse algumas anotações do que ele está falando, que é segmentação de mercado. Aqui ele já vai estar apontando para a segmentação do mercado, pensando em toda essa ideia que eu já falei aqui, tá ok? Eu vou abrir o vídeo aqui. Olá, eu sou Bruna Lofego e hoje vou falar um pouco sobre posicionamento de mercado. O que é posicionamento de mercado? É a proposta de valor que a sua empresa vai oferecer no mercado. Ou seja, quais os benefícios que o seu produto tem, qual o valor agregado que o seu produto tem. E para você se posicionar no mercado, eu, Bruna, vejo 3 itens essenciais. Primeiro, qual é a sua persona, ou seja, o seu público, para quem você está vendendo, né? E depois a gente pode fazer um outro vídeo só sobre esse tema que é muito interessante. Uma outra coisa, qual é a estratégia de marketing do seu produto, né? Como que você vai colocar ele no mercado? Quais as características que o seu produto tem? Principalmente, quais as características que o diferenciam do resto do mercado, né? E com isso, com essas 3 definições, você vai começando a construir um posicionamento, né? É importante falar que o posicionamento, ele se constrói. Você não chega do dia para a noite e fala, eu vou me posicionar assim, e aí pronto. Não é assim. Você vai construindo ao longo do tempo. À medida que a sua empresa for caminhando, você vai construindo esse posicionamento e uma hora, às vezes, até inconsciente, numa hora você vai se ver, minha empresa está se posicionada na forma X, Y, e às vezes você nem trabalhou para isso. Naturalmente, você ganha o posicionamento. É muito importante você entender um pouco, para você construir um posicionamento interessante, é importante você entender como funciona a sua concorrência, né? Quem são as outras empresas, quem são os outros produtos que atuam no mesmo mercado que você, como que eles atuam, para quem que eles vendem, enfim. Determinando isso, você consegue construir um posicionamento diferente do comum no seu mercado, né? Sobre posicionamento é isso. Muito obrigado
Deixe aí o seu like, o seu comentário, como sempre, é muito importante para mim. E obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Tá, ok. Galera, então assim, ela foi bem específica ali em algumas coisas, outras elas foi bem mais genérica, porque a gente vai se aprofundar aqui. Então, todo mundo entendeu aqui que ela já está direcionando a segmentação para uma questão de posicionamento. Tá ok? Então, isso é bem interessante a gente frisar, tá, nessa aula. Entender que a segmentação, ela nos leva a ter ou construir um posicionamento de mercado. Esse posicionamento de mercado, eu também vou falar que é um posicionamento também de vida. Porque uma empresa, ela trabalha a partir de personas ou personalidades vivas, que é construída a partir de um conceito humano, como a gente falou aqui. Por isso que a gente vai usar muitos conceitos que vocês já aprenderam dentro da construção da arte. Tá ok? Porque o marketing, ele vem de uma ideia, de uma construção mental ou conceitual da arte, do valor. Então ela estava falando até sobre como dar valor ao produto, segmentando o público, segmentando o mercado, quer dizer, as pessoas que vão ser atingidas por esse produto e para esse marketing, para essa publicidade, e assim derivando de um posicionamento da marca, que é um posicionamento das pessoas que estão construindo a marca, tá ok? Então bora lá. Segundo slide lá nosso é o seguinte, ele vai falar o seguinte pra gente: por que segmentar? Tá? Personalização e relevância. Por que a gente vai entender que isso causa benefícios para a empresa? Personalização e relevância permite criar campanhas e ofertas direcionadas, aumentando a conexão com o cliente. Aqui a gente está falando de maior eficiência em vendas, tá ok? Facilitando a abordagem comercial, tornando-as mais assertivas e persuasiva, tá ok? Diferenciação competitiva, como ela falou ali, como a gente viu no vídeo, é interessante entender quem é o nosso concorrente, quem que é o concorrente daquela marca, até para a gente entender e ajudar as empresas a se destacarem no mercado, né? Atendendo os nichos específicos de maneira mais eficaz. Otimização de recursos, né? Reduzindo desperdícios, né, de marketing, investindo apenas no público mais promissor, que a gente vai chamar dos leads, né, que são pessoas que realmente têm interesse nos nossos produtos e nos nossos serviços, né, porque a gente está falando só de produto, também vou falar de serviços, tá ok? E assim aumentando a fidelização tanto do mercado, né, da credibilidade dessa marca no mercado, quanto dos próprios clientes dentro da compra, né? Então, melhorando a experiência do cliente e incentivando a lealdade da marca. A marca, no caso, né? Tá ok? Então, bora lá. A gente tem um infográfico aqui rapidinho sobre segmentação em público. O que é um infográfico? É uma construção de como fazer isso. Tá ok? Essa vai ser a nossa primeira atividade ou debate que eu queria que a gente construísse. Então, primeiro, o mercado. Divisão do mercado em grupos com características semelhantes para uma abordagem eficaz. Queria que você anotasse isso aí que a gente vai usar rapidinho numa atividade aqui. Segundo, a gente vai montar um infográfico agora. A gente vai pensar no mercado. Quer dizer, o que é o mercado? Uma divisão de mercado em grupos. Por exemplo, como eu falei lá no começo, o leite, laticínios, o celular. Qual o segmento do celular? Alguém podia me responder qual que é o segmento do celular? Que classificação de atendimento? O que ele atende? A função do produto? Né? Quando a gente está falando de leite, a gente está falando de alimento. Quando a gente está falando de celular, qual que é o segmento do celular? Alguém podia me responder aí? Podia até pedir para a professora digitar no chat ali. Ou falar no microfone. Qual que é o segmento dos celulares? Oi? Não. Para que ele serve? Pensa no para que ele serve.
Qual que é a função do celular? Opa. Comunicação. Então a segmentação do celular é para comunicação. Do carro. Qual que é a segmentação dos carros? Do carro, de um carro. Isso, transporte. Isso. Quando eu estou falando de uma camisa, qual que é a segmentação de uma camisa, uma blusa? Mas tem um nome, segmentação tem um nome. Vestuário, boa. Entenderam como que eu classifico a segmentação no marketing? É muito importante isso porque eu tenho que ter essa nomenclatura para mim montar as minhas campanhas de marketing. Tá ok? Então é muito importante a gente estar atento a esses processos. Tá ok? Voltando lá. Então, dentro do produto lá do mercado, eu queria que você fizesse, você vai escolher um produto, vai colocar o segmento dele e para que ele serve. Então, o celular, para que ele serve? Ah, ele serve para comunicar, para informar, enfim, você vai colocar toda a especificação do produto. Tá ok? Tipos de segmentação agora para o público. Quem que pode usar isso? Certo? Então, um exemplo. Tipos de segmentação. Demográfica. A gente está pensando, esse celular aqui, ele é feito para todo mundo usar? Tem uma classificação de idade para o uso desse celular? Por exemplo, hoje a gente tem entendido, quem está acompanhando o mercado, que tem algumas empresas que estão se especializando em criar celulares para quem? Para idosos, porque idosos não têm um conhecimento de informática tão grande, então eles estão criando celulares smarts que têm acesso, por exemplo, ao WhatsApp, a videochamadas, enfim. Só que ele é uma tecnologia que, embora seja para um público específico e inovador, usa uma tecnologia antiga. Por quê? Porque ele está especificando esse produto para um certo tipo de pessoas. Então, está falando de idosos, tá ok? Então, quando eu estou falando de segmentação, tipos de segmentação, eu tenho que usar esses 4 pontinhos ali. Demográfica, no sentido de idade, gênero, renda, é para um público de alto, público A, público B, público C, quer dizer, posições econômicas. Escolaridade, eu preciso ter um curso técnico para mexer nesse aparelho, nessa tecnologia ou nesse maquinário, pode ser uma máquina. Eu tenho que, a partir do produto, descrever isso e ter essas análises até para a gente montar nossa campanha de marketing. Geográfica, ele é da onde? Ele atende todo mundo? Ou ele é uma coisa mais regional? Por exemplo, no Brasil, por exemplo, a gente sabe que não neva, tá ok? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de segmentação de pneu de carro, tem-se uma mentalidade que o pneu ele tem que ser qualificado para o clima tropical brasileiro, que é quente, que é basicamente a construção das pistas é feita de piche, não de cimento, então tem uma diferença na aderência do pneu, então eu tenho que analisar isso daí. Já, por exemplo, em países norte-americanos ou na Inglaterra, enfim, alguns no Canadá, existem 2 segmentos para pneu, verão e inverno. Por quê? Porque no inverno ele tem que trocar o pneu por causa da neve. Entenderam ou não? Então, de acordo com cada país, vai ter um produto diferente. Por exemplo, esse pneu não vai chegar no Brasil. Então, eu estou falando basicamente de um produto dentro de uma segmentação determinada para alguns países, não é para todos. Tá ok? Psicográfica, o que eu quero dizer com isso? É determinado por uma questão de estilo de vida, né? Valores humanos mesmo. Né?
um produto segmentado para o processo religioso, ou para um certo tipo de cultura, por exemplo, quando a gente está falando do samba, Rio de Janeiro, São Paulo, é um estilo de vida. Então, esse produto ele vai atender que estilo de pessoas, né? Quais são os interesses, né, dessas pessoas? Então, ele vai tentar fomentar ou analisar os interesses humanos. E, por último, ali, comportamental, pensando realmente nos hábitos das compras, na fidelidade e engajamento. Então, eu estou pensando assim, será que meu produto ele vai gerar uma compra, um exemplo, que ele tem que comprar amanhã de novo? Por exemplo, quando eu compro uma comida, um lanche, eu compro ele agora e daí eu vou ter que comprar outro dia, porque eu já comi aquilo, já era. Quando eu compro um produto, um celular, ele também tem uma validade de uso. Quanto tempo hoje dura aquele celular? Entende ou não? Então eu tenho que fazer essa análise. Por exemplo, vamos colocar um exemplo. Você compra um Android e a usabilidade dele dura 5 anos. E ele custa um X. Quando você compra outro celular de outra marca Android, ele dura 7 anos e custa outro X. As pessoas fazem hoje essa conta para saber se compensa tanto financeiramente quanto na qualidade do produto. Então eu tenho que descrever até a marca, a posição da marca nesse sentido já vai descrever uma qualidade para o mercado. Então eu vou analisar a posição da marca e automaticamente o segmento da marca. Tá ok? Então bora lá, galera. Continuando, a gente vai para o próximo slide aqui. Vamos entender aqui estratégias e posicionamento no marketing. Conceito básico. Primeiramente, estratégias de marketing são planos e ações utilizadas para alcançar um objetivo comercial, como aumentar a venda e fortalecer a marca e conquistar clientes, ou novos clientes, ou os mesmos clientes, tá ok? Segundo, o posicionamento, por sua vez, define como a marca deseja ser percebida no mercado, destacando seus diferenciais e valores. Terceiro lá, o objetivo é criar uma imagem forte na mente do consumidor, diferenciando-se da concorrência. Assim, as empresas conseguem atrair, engajar e fidelizar clientes de forma mais eficiente. Uma estratégia eficaz de posicionamento envolve segmentação precisa, uma comunicação clara e ofertas de valor única. O que é ofertas de valor única? Agregar valor à minha marca. Uma coisa é um tênis da Nike, outra coisa é um tênis da Flitsboats, que eu não sei quem construiu. Entende ou não? Existe uma construção histórica já nessa marca, uma qualidade, né? Por exemplo, quando a gente pega até duas marcas bem construídas, por exemplo, quando você pega Adidas e Olímpicos, por exemplo. Tá ok? São duas segmentações que às vezes se diferem, são dois tênis ou segmentações pensado na esportividade, pensado na performance do uso, mas com duas posições diferentes de mercado. Tá ok? Então partindo lá, porque nosso tempo voa. Próximo slide lá. O que a gente vai ver? Posicionamento de mercado, rapidamente. Queria frisar isso aqui, queria que você tivesse bem na cabeça, eu vou falar bastante isso. Posicionamento de mercado, galera, é uma estratégia que define como uma marca deseja ser percebida pelo seu público, o alvo, em relação à concorrência. Vou destacar, por isso que eu coloquei isso aí destacado. O que eu quero dizer com isso, galera? É quando a marca cria sua identidade. Vou dar um exemplo. Pessoal, vou usar o exemplo pessoal. Como você quer que as pessoas lembrem de você, por exemplo, daqui a 20 anos na escola? Geralmente a galera não pensa em posicionamento.
Como que eu quero? Porque eu vou ser aquele cara preguiçosão, que só tirava nota média, eu quero ser aquele cara que era popular na escola, ou ia para a escola só para comer merenda, ou ia lá só para ficar paquerando as meninas paquerando os meninos. Como eu quero ser lembrado? O posicionamento é essa mentalidade. O que eu vou fazer para ser lembrado? O que eu já estou fazendo. Intencionalmente ou não. Posicionamento, ele reflete a identidade sua, futura e presente, mas muito mais futuro do que presente. Estão conseguindo acompanhar? Então, um exemplo. Se eu quero que a minha imagem, daqui a 10 anos, seja respeitada como uma pessoa, eu vou pensar nos valores de respeito. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Valores de respeito pessoal. Vamos tentar citar 5 aí. Alguém poderia falar? 5 valores de respeito pessoal, por exemplo? Alguém podia falar? Podia até abrir o... Bora lá. Quem pode me falar um? Um só. Tá na sua cabeça. Um valor pessoal mesmo, que agrega valor à pessoa. Oi? Eu não entendi, o áudio está um pouquinho ruim. Se quiser digitar ali. Ouvir mais perto da TV. Caráter. Mas qual tipo? Caráter tem várias dentro do falar que o cara tem caráter, o que significa isso? Oi? Caráter bom. Um exemplo de caráter não é, vou dar um exemplo do seu próprio exemplo. Honestidade. Faz parte de caráter? Ser honesto? Honesto, né? O que é honesto? Não pegar nada que é do outro, não roubar, enfim, aquela coisa que a gente aprende desde criança. Honestidade, não é um valor humano? Bora, outro valor aí, alguém pode me falar? Lealdade. Eu ser leal a alguém, muito bem, é um valor humano. Oi? Não ser falso, exato. Lealdade tem a ver com não ser falso, não virar as costas para um amigo, não deixar ele, por exemplo, ele está passando por um sufoco, virar as costas e ir embora, né? Ah, o cara está precisando da minha ajuda e eu vou lá e viro as costas e vou embora, certo? O que mais? Bora lá. Mais um valor humano que a gente tem em nós, que a gente quer, que você almeja para você. Pode ser uma coisa que você almeja. Eu queria... eu tenho isso e eu prezo isso porque eu acho que isso é importante. Um valor humano seu. Você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, não sei. Bora lá. É um posicionamento, um valor humano que você aprendeu lá com seus pais, lá na sua casa lá. Que você ouviu do seu pai, da sua avó, sei lá, do seu avô. Respeitar o próximo. Boa. O que mais? Respeito e educação andam meio junto, né? Mais ou menos, né? Mas é interessante, né? Porque respeitar, apesar que são 2 segmentos diferentes. Por exemplo, quando eu falo em respeitar, respeitar é respeitar a diferença do outro. Então, o cara é diferente de mim, tudo bem, ele querer arroz e eu querer feijão. Isso é respeito. Agora, educação, ele tem a ver com cordialidade. Eu ser amável com as pessoas, eu falar um bom dia, boa tarde, boa noite, eu cumprimentar as pessoas, eu olhar no olho, por exemplo, eu aprendi muito isso com
com meus pais. Quando eu estou conversando com alguém, olhar no olho da pessoa para dar atenção para ela. Isso tem a ver com educação, certo? Então, dentro de educação, olha quantos valores a gente pode pegar só dentro de educação, por exemplo. Educação familiar. Não pegar as coisas do meu amigo, não falar mal dos outros nas costas dele, não falar coisas por trás, né? Não é legal. Outra coisa, não ficar, cobiçar, por exemplo, as coisas dos outros. Eu aprendi muito isso em casa. O que é cobiçar? O cara tem um carro e eu ficar lá, pô, esse cara não merece. Não que eu não tenho que querer ter aquela qualidade de vida, mas querer o do outro. Não, esse cara aí não merece esse carro aí, não. Quem tinha que estar com esse carro aí era eu. Isso aí chama o quê? Como é que é o nome que nós damos para isso? Inveja. Entenderam ou não? Então, a minha posição eu posso querer um carro daquela marca, mas não do meu amigo. Porque daí eu desqualifico ele para o que ele já tem. Igual a gente usa dentro de não só valores de objetos, quanto de valores humanos. Esse cara aí, ele, por exemplo, ele toca violão. Cara, ele toca violão, mas, cara, ele não é um cara legal. Eu desqualifico ele, mesmo ele apresentando uma habilidade. Isso também é inveja. Então, posicionamento de vida é igual, galera, a uma marca. Se uma pessoa vai fazer uma campanha de marketing denegrindo outra marca, o que ele está fazendo? Tendo inveja da outra marca. Quer dizer, ele não está competindo. Minha marca oferece isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você, cliente, escolhe. Se você quer uma escova de aço da Bombril, um exemplo, ou da Assolan. O cliente tem que perceber dentro da tua campanha, da tua apresentação, as qualidades de cada uma delas. Eu não preciso desqualificar uma para qualificar a minha, eu preciso qualificar a minha. Essa esponja, ela usa um aço mais refinado, tarará, beleza? O que eu quero que a gente pense aí para a próxima aula? A gente tem alguns minutos, tá? Para terminar. Você vai fazer um textinho para mim no teu caderno individual, tá? Textinho individual. Você vai criar uma pessoa, uma personalidade. Tá ok? Dentro dessa personalidade, você vai colocar valores que você acha que essa pessoa tem que ter. Mas você vai também colocar defeito. Então, um exemplo. Eu vou construir, primeiro, valores. Esse menino aqui pode ser menino ou menina. Tá? Você vai definir lá, dentro da nossa estrutura lá. Gênero. Essa persona que você está criando é um menino ou uma menina? Quantos anos tem? Ela tem 15 anos, ele tem 20 anos, é uma senhora de 50 anos, você vai criar o personagem. Ela nasceu aonde? Ela nasceu em Curitiba? Ela nasceu em Telêmaco Borba? Ela nasceu na Bahia? Ela nasceu no Rio de Janeiro? Qual é a cultura dela? Porque isso vai determinar muita coisa. Você vai criar. Um exemplo. Uma mulher de 45 anos, nascida no sertão do Nordeste, ela tem 15 filhos, ela não estudou, quer dizer, ela não teve estudo, mas aí eu vou falar, as habilidades dela, ela sabe cozinhar, ela sabe fazer artesanato, ela sabe fazer, enfim, eu vou classificar as qualidades dela. Depois os defeitos, qual que é os defeitos? Ela não teve oportunidade de estudar, ela não tem dinheiro, ela mora numa região menos favorecida economicamente. Então eu vou criar minha personalidade. Todo segmentado, entendeu? Depois, ao final, eu quero que você coloque lá qual que é a posição dessa personalidade. Quer dizer, como ela quer ser lembrada posteriormente para as pessoas que a conhecem. Ela quer ser lembrada como uma pessoa que tenha alguma habilidade,
ou que tem algum conhecimento, ou que fez o bem para a humanidade. Enfim, você vai desenvolver a sua persona. Tá ok? E eu queria que você me trouxesse isso escrito ou me mandasse. Eu vou tentar ver se a gente consegue ajustar o Classroom essa semana ainda para você poder postar lá no Classroom. Tá ok? Todo mundo sabe lá no Classroom, né? Ter acesso lá, né? Tá ok? Por quê? Porque isso já vai valendo para a gente aprender a montar as nossas segmentações e posicionamentos de campanhas de marketing. Então, primeiramente, você vai montar isso. Eu preciso falar de novo? Todo mundo entendeu? Você vai criar uma persona. Vou voltar aqui até o slide, tá? Queria que você pudesse copiar isso aqui, ó. Grupos e características semelhantes. Você não vai pensar no mercado agora, você vai pensar no tipo 2 segmentação. Idade, gênero, renda, escolaridade. 2. Aonde nasceu? Cidade, estado, país. Lá é quente, lá é frio. Você vai pensar da onde essa pessoa veio. Qual que é o estilo dessa pessoa? Quais são os valores que ela tem? E por último, comportamental. Essa pessoa é uma pessoa que... quais são os hábitos dela? Quais são as necessidades de compra? O que ela precisa para viver? Certo? Então você vai pensar nessa questão. Até para você pensar na fidelidade e engajamento de análise de segmento. Então você tem que ser fiel a todo esse processo para a gente poder engajar melhor a nossa marca, tá ok? Então você vai fazer esse trabalhinho para mim. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Beleza. Se eu conseguir tiver acesso ao Classroom, lá no Classroom vai estar especificado. Se não, você só depois você mostra para a professora vai tirar uma foto para mim e ela manda para o meu WhatsApp, até se nós não conseguirmos dentro dessa semana organizar o acesso ao Classroom. Tá ok? Galera, no mais, esse foi a nossa aula de hoje, tá ok? E a gente vai deixar essa atividade para você para a próxima aula, tá ok? Por hoje é só, tenha um bom dia de estudo e a gente se vê na próxima segunda-feira. Até mais!